O que uma cidade flutuante no deserto, uma estação de esqui na Arábia Saudita e um reator de fusão nuclear mais quente que o Sol têm em comum? Todos estão entre os projetos mais ambiciosos e caros já tentados. De megaprojetos de aeroportos inacabados a túneis submarinos que desafiam a natureza, essas obras são mais do que construções. São apostas de bilhões de dólares no futuro. Prepare-se para conhecer os 20 projetos de construção mais caros do planeta. Número 20. O sonho de 500 bilhões de dólares. Meio trilhão de dólares investidos e ainda sem linha de chegada à vista. A cidade de Neom está reescrevendo todas as regras dos megaprojetos, com o mundo inteiro de olho. Não é apenas um horizonte cheio de torres modernas. Estamos falando da The Line, uma cidade linear com 105 quilômetros de extensão, sem estradas, sem carros e com emissão zero de carbono. Tem também o Oshagon, um centro industrial flutuante no Mar Vermelho, e Trojena, uma estação de esqui construída no meio do deserto. Tudo isso parece coisa de ficção científica, mas já está sendo erguido nos desertos do noroeste da Arábia Saudita. O governo saudita já comprometeu mais de 500 bilhões de dólares para transformar essa visão futurista em realidade. Com o prazo final marcado para o ano de 2030, a construção corre contra o tempo e contra a necessidade de tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas. Os defensores afirmam que Neom é o modelo das cidades do futuro, limpa, eficiente e hiperconectada. Já os críticos a chamam de fantasia caríssima, impulsionada mais por marketing do que por realismo, e que estica os limites sem garantia de retorno. Uma coisa é certa, é o projeto de construção mais caro já tentado. E com os custos subindo, Neom pode muito bem ser o primeiro projeto a ultrapassar a casa de 1 trilhão de dólares. Será que estamos vendo um vislumbre do futuro? Ou apenas testemunhando o experimento mais extravagante que o mundo já viu? Só o tempo dirá. Número 19. A espinha dorsal bilionária da Europa. O que acontece quando um continente inteiro decide reconstruir sua infraestrutura do zero? É isso que o projeto 10T da Europa propõe. Um movimento ousado que já passa de 600 bilhões de dólares e cuja previsão de conclusão vai até o ano de 2050. Não se trata apenas de repavimentar algumas estradas. O projeto inclui trens de alta velocidade, modernização de rodovias, revitalização de portos e construção de aeroportos de última geração, tudo interligado em uma gigantesca malha de transporte. O objetivo? Tornar o comércio e o deslocamento pela Europa mais rápidos, fluidos e limpos. Na teoria, tudo parece ótimo. Na prática, é uma bagunça. Coordenar quase 30 países, lidar com obstáculos políticos, passar por revisões ambientais e vencer uma montanha de burocracia. Os atrasos estão se acumulando, assim como os custos. Ainda assim, se o projeto 10T for concluído, poderá revolucionar a maneira como o continente se move. Mercadorias atravessariam fronteiras em horas, o trânsito diminuiria e os céus ficariam mais limpos. É um grande passo para um futuro europeu mais unido e energeticamente eficiente. Com tanto dinheiro em jogo, a pergunta que fica é: será que isso vai se tornar um divisor de águas ou apenas mais um projeto colossal soterrado por promessas e papelada? Número 18. A dor de cabeça dos trens de alta velocidade na Califórnia. A ideia era revolucionar o transporte na Califórnia, conectando São Francisco a Los Angeles a uma velocidade de 350 km por hora. Mas, em vez de trens modernos e viagens rápidas, o projeto do trem de alta velocidade se transformou em uma das iniciativas de infraestrutura mais controversas da história dos Estados Unidos. O orçamento original era de cerca de 33 bilhões de dólares. Hoje, ele já ultrapassa 100 bilhões de dólares, sem um fim claro à vista. Problemas com a aquisição de terras, revisões ambientais e batalhas políticas travaram o progresso repetidas vezes. Apesar de anos de planejamento e investimentos, nem um único quilômetro de trilho está completamente operacional. A visão era ambiciosa. Criar um sistema de transporte rápido, limpo e moderno que reduziria o trânsito, diminuiria as emissões de carbono e estabeleceria um novo padrão para o transporte público nos Estados Unidos. Porém, a execução deixou a desejar. O trecho no Vale Central está em construção, mas muitas partes fundamentais ainda estão empacadas em disputas jurídicas e burocráticas. Críticos chamam o projeto de um buraco sem fundo de dinheiro público. Defensores dizem que é um investimento essencial para o futuro. De qualquer forma, a paciência do público está acabando.
e a credibilidade da Califórnia no projeto também está em queda. Agora, a pergunta não é apenas quando vai terminar, mas será que algum dia vai cumprir o que prometeu? Número 17. Uma cidade construída do zero. Erguer uma cidade inteira do nada não é nada barato. A King Abdullah Economic City, conhecida como CAEC, é uma aposta de 100 bilhões de dólares da Arábia Saudita para transformar seu futuro econômico. Localizada na costa do Mar Vermelho, essa mega cidade ocupa uma área de mais de 180 quilômetros quadrados. Não se trata apenas de prédios altos ou casas luxuosas. A KEC foi planejada como uma cidade autossuficiente, reunindo áreas residenciais de alto padrão, um dos maiores portos de carga da região, zonas industriais, centros financeiros e opções de lazer. O objetivo? Reduzir a dependência do petróleo, transformando a cidade em um polo de negócios, turismo e tecnologia. Mas realizar isso é uma missão complicada. A construção se arrasta há anos, o progresso é irregular, e as mudanças econômicas globais não ajudaram em nada. Algumas partes já estão em funcionamento. Bairros residenciais, fábricas e o porto estão operacionais. Mas grande parte da cidade ainda está inacabada, com cronogramas sendo adiados mais de uma vez. Não é apenas um projeto imobiliário, é uma aposta de alto risco em uma transformação de longo prazo. E com bilhões de dólares já investidos, a grande dúvida é: a CAEC vai realmente cumprir a sua promessa ou vai ficar marcada como um símbolo inacabado de ambição? Número 16. O gigante do entretenimento no deserto. Um dos projetos de entretenimento mais ousados de todos os tempos não nasceu em Las Vegas nem em Orlando. Foi em Dubai, o Dubai Land. Avaliado em mais de 76 bilhões de dólares, o projeto prometia superar todos os parques temáticos do planeta. A ideia era criar um mega complexo recheado de parques temáticos, resorts, centros comerciais, arenas esportivas e até uma réplica em tamanho real do Taj Mahal. Com o dobro do tamanho da Disney World, Dubai Land foi planejado para transformar Dubai na capital mundial do entretenimento. Mas as coisas não saíram como o esperado. Depois do lançamento bombástico no início dos anos 2000, a crise financeira global chegou e o projeto travou. Algumas atrações foram construídas, outras foram redimensionadas. Grande parte nem chegou a sair do papel. Até hoje, fragmentos do plano original de Dubai Land estão espalhados pela cidade. Alguns incorporados a novos projetos, outros rebatizados ou simplesmente abandonados. Começou como uma visão para redefinir o turismo mundial. Mas com bilhões gastos e o sonho original incompleto, Dubai Land virou uma verdadeira lição. Quando a ambição encontra um mercado instável, até os maiores projetos podem perder força rapidamente. Número 15. O aeroporto que queria dominar o mundo. Dubai não faz nada pequeno, e o aeroporto internacional Al Maktoum é a prova disso. Não é apenas uma expansão de pista. Estamos falando de um plano de 33 bilhões de dólares para construir o maior aeroporto do planeta. O objetivo? Transportar mais de 250 milhões de passageiros por ano. Mais que o dobro do que qualquer aeroporto atual consegue. O projeto inclui 5 pistas, vários terminais e toda uma cidade ao redor. Hotéis de luxo, enormes shoppings, centros de logística e áreas residenciais. Não seria apenas um aeroporto, mas um ecossistema completo. As obras começaram com grandes ambições, mas o caminho não foi nada fácil. Houve atrasos e mudanças nas prioridades globais. A pandemia esfriou as viagens internacionais e levantou dúvidas sobre a demanda futura. Mesmo assim, Dubai não desistiu. A construção continua, ainda que longe dos holofotes de antigamente. Se tudo sair como planejado, o Al Maktoum vai redefinir o que um aeroporto pode ser. É um esforço para consolidar Dubai como o centro global da aviação por décadas. Mas os riscos são inegáveis. Os custos continuam subindo e o futuro da aviação é mais incerto do que nunca. A grande aposta agora é saber: este projeto vai decolar para novos patamares ou será abatido pela realidade? Número 14. A conta nuclear do Reino Unido. Energia nuclear não é barata, e a usina de Hinkley Point C prova isso. Localizada na costa de Somerset, este projeto já acumula um custo superior a 31 bilhões de dólares, e ainda não foi concluído. A ideia inicial era simples: construir 2 reatores de nova geração para fornecer energia de baixo carbono a milhões de pessoas. Mas, uma vez iniciada a construção, a realidade bateu à porta. Problemas técnicos,
Aumento nos preços dos materiais e atrasos contínuos transformaram a linha do tempo em uma meta cada vez mais distante. Os apoiadores afirmam que Hinkley Point C é crucial para a estratégia energética do Reino Unido. Com o fechamento das antigas usinas nucleares e a transição para fontes mais limpas, eles dizem que esta estação garantirá o fornecimento de eletricidade enquanto corta emissões. Mas com tantos atrasos e custos disparando, o ceticismo cresce. A usina deveria estar operando há anos e agora só deve entrar em funcionamento bem dentro da década de 2030. E a cada ano de atraso, a conta fica ainda maior. Hoje, já é um dos projetos energéticos mais caros da Europa. Para alguns, é uma solução de longo prazo. Para outros, um buraco negro financeiro. Se Hinkley Point C vai se tornar uma peça-chave na energia limpa ou um alerta sobre gastos fora de controle, só o futuro poderá dizer. Número 13. Petróleo sob o gelo. Extrair petróleo já é caro. Agora, fazer isso sob um mar congelado, enfrentando clima brutal e gelo em constante movimento, eleva o desafio a outro nível. O campo petrolífero de Kashagan, no Cazaquistão, já acumulou custos superiores a 50 bilhões de dólares e é considerado um dos projetos de energia mais difíceis do mundo. Localizado no norte do Mar Cáspio, este campo offshore não é nada convencional. Para começar a operação, engenheiros tiveram que construir ilhas artificiais, enfrentar temperaturas congelantes, gases corrosivos e lidar com tecnologia que frequentemente falhava. O objetivo original era acessar uma das maiores reservas não exploradas de petróleo do mundo. No entanto, o projeto virou uma verdadeira aula de atrasos e estouros de orçamento. Depois de múltiplos prazos perdidos e tentativas fracassadas, a produção finalmente começou, anos depois do previsto. Mesmo agora, as operações enfrentam pressão constante de problemas técnicos e preocupações ambientais. Kashagan era para ser o bilhete dourado do Cazaquistão para a liderança energética. Mas com custos em espiral e mais obstáculos no caminho, muitos se perguntam: será que este campo foi um aviso em vez de uma vitória? Número 12. Movendo um rio. Quando a água não flui para onde é necessária, a maioria dos lugares constrói dutos ou perfura poços. A China? Ela decide desviar rios inteiros. O projeto de transferência sul-norte de água é uma das maiores façanhas de engenharia da história, com um custo superior a 48 bilhões de dólares. E aumentando. O problema? A região norte da China, onde estão cidades como Pequim, está secando rapidamente. A solução? Redirecionar volumes massivos de água do rio Yangtze, no sul, através de uma complexa rede de canais, túneis e estações de bombeamento que se estende por milhares de quilômetros. É como instalar um sistema de encanamento em escala continental. A construção começou no início dos anos 2000 e ainda está em andamento. Vários trechos, alguns acima da terra, outros subterrâneos, já estão fornecendo bilhões de litros de água, mas o projeto está longe de ser tranquilo. Deslocamentos forçados de populações, impacto ambiental e altíssimos custos de manutenção continuam sendo problemas constantes. Seus defensores dizem que é um salva-vidas para o futuro da China. Já os críticos consideram a iniciativa cara e insustentável. De qualquer maneira, esta é uma intervenção hídrica em uma escala jamais vista. Quando é necessário mover montanhas e rios para manter cidades vivas, o nível do desafio chega ao extremo. Número 11. Cidade do aço e da fumaça. No meio do deserto, a Arábia Saudita está erguendo uma das maiores zonas industriais do planeta. Jubail II não é apenas uma atualização de fábricas. Trata-se de uma expansão de mais de 80 bilhões de dólares de uma já gigantesca cidade industrial. O plano é criar não apenas mais refinarias ou oleodutos, mas todo um ecossistema industrial. Portos, rodovias, sistemas de água, redes elétricas e grandes plantas de produção de petroquímicos, energia e manufatura pesada. As obras começaram no meio dos anos 2000 e continuam avançando em ondas sucessivas, com novas infraestruturas sendo constantemente adicionadas. Jubail II está transformando a costa leste saudita em um dos maiores centros de exportação industrial do mundo. Faz parte de uma estratégia nacional para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. Mas construir uma cidade desse porte baseada em indústrias pesadas é um jogo de paciência e de investimentos altíssimos. Mesmo sem o brilho futurista de neon, Jubail II é uma das forças silenciosas e bilionárias que estão remodelando o destino da região. Número 10.
Um túnel sob o caos. É uma das ideias mais ousadas já realizadas debaixo d'água. Um túnel ferroviário de 51 quilômetros ligando o Reino Unido à França, sob o Canal da Mancha. Conhecido como Eurotúnel, este projeto consumiu mais de 22 bilhões de dólares, corrigidos pela inflação, e levou décadas de planejamento, atrasos e dramas para ser concluído. Quando a construção finalmente começou no final dos anos 80, foi saudada como um milagre da engenharia moderna. 3 túneis foram escavados através de camadas de giz e argila, 2 para os trens e 1 para manutenção, utilizando máquinas gigantescas feitas sob medida. O objetivo era claro: conectar Londres a Paris em menos de 3 horas com trens de alta velocidade. Mas o dinheiro evaporou rápido. Estouro de orçamento, obstáculos técnicos e brigas políticas fizeram o custo final disparar muito além das previsões. Ainda assim, em 1994, o Eurotúnel foi concluído e entrou para a história. Hoje, ele é uma peça-chave no transporte e comércio europeu. Mas seu legado vai além dos trens. Prova que quando nações se unem para construir algo gigantesco, podem literalmente mudar a geografia do continente, mesmo que a fatura demore décadas para ser paga. Número 9. Uma ilha na Bahia. Construir um aeroporto já é um desafio. Construí-lo em uma ilha artificial no meio da Baía de Osaka, no Japão, é outro nível de ousadia. O aeroporto internacional de Kansai, que custou mais de 20 bilhões de dólares, foi projetado para atender ao aumento do tráfego aéreo japonês e resistir a desastres naturais. Toda a estrutura repousa sobre terra criada artificialmente em águas profundas, em uma região conhecida por seus tufões e terremotos. Parece intenso? E é. O aeroporto foi inaugurado em 1994 e foi rapidamente aclamado como uma maravilha da engenharia. Mas os problemas começaram logo em seguida. O solo afundava muito mais rápido do que os engenheiros haviam previsto. Foram necessários bilhões adicionais para estabilizar a ilha, reforçar pistas e evitar que o aeroporto literalmente desaparecesse no mar. Mesmo com todos os desafios, Kansai continua em operação. É hoje um importante hub internacional, famoso por sua aparência flutuante. Mas o preço para fazer esse sonho virar realidade foi, e ainda é, altíssimo. Uma lembrança de que, quando se luta contra a natureza, é melhor estar preparado para gastar pesado. Número 8. O Terminal Estrela da China. Quando a China decide construir um aeroporto, não é para brincar. O Aeroporto Internacional de Daxing, em Pequim, custou cerca de 17 bilhões de dólares e é um dos maiores e mais ousados hubs de aviação do planeta. Inaugurado em 2019, seu design já impressiona visto de cima. O terminal tem formato de uma estrela do mar gigante, se estendendo em várias direções. Mas Daxing não foi feito apenas para ser bonito. Ele foi planejado para aliviar a superlotação do aeroporto capital de Pequim e preparar a cidade para um boom no número de viajantes. O aeroporto tem capacidade para atender 100 milhões de passageiros por ano, com linhas de trem-bala e metrô integradas diretamente ao terminal. Parece mais uma cidade do que um aeroporto. A construção foi concluída em apenas 5 anos, um feito inacreditável dado o tamanho do projeto. Mas isso exigiu um planejamento brutal e muito dinheiro. Os engenheiros enfrentaram solos macios e cronogramas apertados, além de integrar tecnologia inteligente em cada nível da operação. Agora totalmente operacional, Daxing é um símbolo do crescimento acelerado da infraestrutura chinesa. Mas com custos de manutenção em alta e as incertezas nas viagens internacionais, há quem questione se essa escala monstruosa foi prática ou apenas grandiosa. Número 7. O labirinto bilionário de Sydney. Escavar túneis sob uma grande cidade é difícil. Fazer isso enquanto o trânsito continua fluindo acima é quase insano. O WestConnex é o maior projeto rodoviário da história da Austrália, com um custo ultrapassando 11 bilhões de dólares, e está redesenhando a forma como Sydney respira e se move. O projeto abrange mais de 30 quilômetros, conectando rodovias principais através de uma rede de túneis subterrâneos e vias ampliadas. O objetivo principal é reduzir congestionamentos, encurtar os tempos de deslocamento e aliviar uma das áreas metropolitanas mais movimentadas do país. Parece ótimo, certo? Mas o projeto enfrentou resistência. Moradores próximos às zonas de construção reclamaram de ruído e poluição. Críticos atacaram o custo e questionaram se ele realmente resolveria o problema do trânsito ou apenas o mudaria de lugar. Apesar das polêmicas, o progresso não parou.
Os túneis são imensos, a engenharia é complexa e os prazos são apertados. Com várias etapas já concluídas e outras em andamento, o WestConnex está reformulando a infraestrutura de Sydney, escavação por escavação. É uma jogada ousada para preparar as estradas da cidade para o futuro. Mas, com bilhões já gastos e mais investimentos previstos, resta saber se essa aposta subterrânea realmente valerá a pena. Número 6. O aeroporto da Alemanha que não conseguia decolar. Era para ser um exemplo de modernidade e eficiência alemã. Mas o aeroporto de Berlim-Brandemburgo virou motivo de piada no mundo inteiro. Após anos de atrasos, falhas técnicas e dramas políticos, ele finalmente foi inaugurado em 2020, quase uma década depois do previsto e custando mais de 8 bilhões de dólares. A inauguração original estava marcada para 2011, mas tudo que podia dar errado, deu. Os sistemas de combate a incêndio não funcionavam, as escadas rolantes tinham o tamanho errado, a fiação elétrica era um caos e as inspeções nunca terminavam. Empreiteiros abandonavam o projeto e a cada novo problema, os custos aumentavam ainda mais. O aeroporto se transformou em um buraco negro de dinheiro público e em uma mancha na reputação alemã de engenharia de precisão. Enquanto outros aeroportos do mundo inovavam, o BER mal conseguia abrir suas portas. Agora, com o aeroporto finalmente operacional, o fluxo de passageiros vem crescendo. Porém, o fantasma de seu começo turbulento ainda assombra o projeto. O que deveria ser um símbolo de progresso acabou se tornando um manual de como não construir um aeroporto. Anos de atraso, bilhões a mais no orçamento, e Berlim ainda lida com as consequências de seu aeroporto que mal conseguiu decolar. Número 5. O experimento da fusão nuclear. No sul da França está sendo construído um dos experimentos energéticos mais ambiciosos da história, e ele não sai nada barato. O ITER, Reator Experimental Termonuclear Internacional, é um megaprojeto de mais de 24 bilhões de dólares, criado para provar que a fusão nuclear pode ser uma fonte viável de energia. Diferente das usinas nucleares tradicionais que dividem átomos, a fusão tenta fundi-los, imitando o processo que alimenta o Sol. Se der certo, poderá gerar energia quase infinita e limpa. Mas construir uma máquina capaz de suportar temperaturas mais quentes que as do Sol é um pesadelo de engenharia. Desde 2010, o ITER reúne esforços de mais de 30 países. Peças gigantescas transportadas através de oceanos e desafios técnicos que fariam a maioria desistir. Atrasos foram inevitáveis e os custos continuam subindo ano após ano. Ainda assim, o progresso acontece. Os enormes componentes do reator estão sendo montados peça por peça. A meta é gerar o primeiro plasma até 2025, embora esse prazo já tenha sido adiado algumas vezes. É uma aposta no futuro. Enormes investimentos, prazos longos e sem garantia de sucesso. Mas, se funcionar, pode mudar para sempre o jogo da energia no mundo. Alto risco, alta recompensa e um custo gigantesco. Número 4. O rio artificial da Líbia. A Líbia nunca foi conhecida por seus rios, mas decidiu construir um do zero. O projeto do grande rio artificial custou mais de 20 bilhões de dólares e se tornou uma façanha monumental para levar água do deserto para as cidades costeiras e áreas agrícolas. Não se trata de um projeto de abastecimento comum. É uma vasta rede subterrânea de tubulações com mais de 1.700 quilômetros de extensão, bombeando água fóssil, reservas subterrâneas formadas há milhares de anos, de aquiferos remotos no Saara. A construção começou na década de 1980, durante o governo de Muammar Gaddafi. E a escala impressiona até hoje. Centenas de poços profundos, estações de bombeamento e tubos de concreto gigantes transportam bilhões de litros de água diariamente para regiões que antes eram praticamente inabitáveis. O objetivo era garantir água potável, impulsionar a agricultura e reduzir a dependência de importações. E por um tempo funcionou. Plantações floresceram, cidades cresceram e populações inteiras passaram a ter acesso à água. Mas o projeto também trouxe grandes preocupações. A água subterrânea extraída não é renovável. Quando acabar, acabou. Além disso, anos de conflitos civis danificaram grande parte do sistema. Apesar dos problemas, o grande rio artificial ainda funciona. Uma linha vital enterrada no deserto que mantém a vida possível em muitos lugares da Líbia. Um milagre temporário ou um desastre inevitável? O futuro dirá. Número 3. A transformação vertical de Moscou.
No coração da capital russa, uma nova paisagem urbana está surgindo, sem economizar em luxo ou ambição. O Centro Internacional de Negócios de Moscou, conhecido como Moscow City, é um projeto de mais de 12 bilhões de dólares que visa transformar o antigo perfil soviético em uma metrópole futurista. O megaprojeto combina áreas de negócios, residências de alto padrão, shoppings e turismo em uma única zona vertical e moderna. Estamos falando de arranha-céus imensos, como a Torre da Federação e o Mercury City Tower, concentrados em um mesmo espaço urbano. O design é elegante, o orçamento é gigantesco e a construção ainda está em andamento. Iniciado na década de 1990, o projeto enfrentou crises financeiras e atrasos, mas nunca parou. Apesar dos contratempos, Moscow City evoluiu para se tornar uma das transformações urbanas mais marcantes da Europa. Porém, as críticas também surgem. Muitos prédios estão parcialmente vazios e os altos preços tornam a região inacessível para a maioria dos russos. Ainda assim, é um recado claro. Moscou queria mostrar seu poder e status global. E Moscow City cumpre essa missão com muito vidro, concreto e bilhões de dólares. Número 2. O túnel problemático de Londres. Londres prometeu uma revolução nos transportes, uma linha ferroviária moderna que atravessasse a cidade para acelerar viagens e aliviar o metrô antigo. O que conseguiu foi um dos projetos de transporte mais caros e atrasados da história do Reino Unido. O projeto Crossrail, agora chamado de Linha Elizabeth, deveria ter sido inaugurado em 2018. Em vez disso, só ficou pronto em 2022. 4 anos de atraso e bilhões a mais no orçamento. O custo final? Mais de 23 bilhões de dólares. A ideia era criar uma linha ferroviária de alta capacidade e alta velocidade, com mais de 100 quilômetros de trilhos, sendo mais de 60 quilômetros em novos túneis sob o centro de Londres. 11 novas estações e trens de última geração, conectando locais como o aeroporto de Heathrow e Canary Wharf. Mas os desafios de engenharia de perfurar uma cidade com séculos de história bateram forte. Túnel após túnel, camadas de rocha, argila e infraestrutura antiga atrasaram tudo. A integração dos sistemas de sinalização também foi um pesadelo técnico, e para completar, veio a pandemia. Apesar de tudo, a linha Elizabeth finalmente entrou em operação e já transporta milhões de passageiros. Ainda assim, muitos londrinos se perguntam: valeu todo o estresse, a espera e a fortuna gasta? É bonita, é rápida, mas o preço deixou marcas profundas. Número 1. A ambição aérea da Turquia. Quando a Turquia decidiu construir um novo aeroporto, não pensou pequeno, pensou gigante. O aeroporto de Istambul é um dos maiores e mais caros projetos de aviação já lançados, com um custo final previsto para ultrapassar 11 bilhões de dólares. Mas não é só pelo valor que ele impressiona. A visão era criar um aeroporto capaz de receber 200 milhões de passageiros por ano, transformando Istambul em um dos maiores centros de conexão entre Europa, Ásia e Oriente Médio, competindo diretamente com Dubai, Heathrow e Atlanta. Inaugurado em 2018, o aeroporto rapidamente substituiu o antigo aeroporto de Ataturk como o principal hub internacional da cidade. Seu layout é imenso, centenas de portões, várias pistas, terminais luxuosos, shoppings, hotéis e até uma cidade logística ao redor. E isso é apenas a fase 1. O plano completo inclui 6 pistas, múltiplos terminais e uma linha de metrô exclusiva. Mas sonhos grandes trazem grandes desafios. Desde preocupações ambientais até protestos trabalhistas durante a construção, os problemas não foram poucos. A logística gigantesca também apresenta riscos. Ainda assim, o governo turco defende o aeroporto como um símbolo do crescimento econômico e da nova posição do país no cenário global. Agora operacional e ainda em expansão, o aeroporto de Istambul é uma aposta bilionária que pode mudar a dinâmica da aviação mundial, ou se tornar uma das maiores apostas de todos os tempos. Esses projetos mostram que, quando se trata de construir o futuro, os limites simplesmente não existem. Só o preço é que sobe, e muito. Seja transformando desertos em cidades futuristas, escavando túneis impossíveis ou tentando dominar a energia do sol, o mundo segue apostando bilhões para moldar o amanhã. Agora me conta, qual desses projetos mais chamou a sua atenção? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui.
E assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!